Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Vamos dar 3 soluções geométricas para esse exercício. Nós temos aqui um triângulo, em que este ângulo daqui vale 105, aqui vale 30. Esse ponto D é o ponto médio do segmento CB e a gente quer saber o valor do ângulo X. Então a primeira solução é a seguinte: a gente vai aproveitar que esse ponto D é ponto médio e nós vamos construir esse triângulo retângulo. Eu vou construir um triângulo retângulo. Vou pegar uma altura relativa à base AB desse triângulo. Então, aqui vai ser um ângulo de 90 graus. E por que é interessante fazer esse tipo de construção? Porque aqui é ponto médio. Então, a gente sabe que, dado um triângulo retângulo, o ponto médio da hipotenusa é o circuncentro do triângulo retângulo, né? Você tem uma circunferência. Daí você inscreve o triângulo retângulo na circunferência. Ele fica inscrito na semicircunferência. Se a gente pegar aqui o centro da circunferência, ligar esse vértice até o centro, isso aqui é raio, raio e raio da circunferência. Então, num triângulo retângulo, o circuncentro é justamente o ponto médio da hipotenusa. E, por essa razão, a gente faz essa construção, a gente constrói esse triângulo retângulo, porque ao a gente ligar esse ponto aqui até o ponto O, o que vai acontecer? Esses 3 segmentos aqui têm a mesma medida. Ó, esse segmento tem a mesma medida deste segmento aqui, e tem a mesma medida deste segmento, porque são raios da circunferência que circunscreve o triângulo retângulo. Agora, perceba que nós criamos aqui um triângulo que ele já tem esse ângulo de 30, né? Um ângulo de 90. Então, esse ângulo daqui de cima ele deve ser igual a 60 graus. Né? E, portanto, para completar os 105, a gente tem que colocar 45 aqui, né? 60 mais 45 dá os 105 graus. Agora, perceba que este ângulo daqui, ó, ele também vale 45 graus. Né? Aqui vale 45 graus por quê? Porque aqui nós temos 105, 105 mais 30 dá 135, 135 mais 45 vai dar os 180 graus. Então, este segmento aqui ó, tem a mesma medida deste segmento. Só que o que acontece? Esse triângulo que nós construímos nessa posição ó, é um triângulo equilátero, ele é mais do que um triângulo isósceles, porque este ângulo daqui vale 60, aqui vale 60 também. Né? Porque aqui é um triângulo isósceles, porque esses dois lados são iguais. Então, como é um triângulo equilátero, esse segmento aqui é cor vermelha também. E como a gente viu, esse triângulo daqui é um triângulo isósceles e, portanto, aqui ó, é cor vermelha. E este ângulo daqui, ele vai valer 45 menos x. Né? Então, vamos marcar aqui ó, 45 graus. Menos x, porque tudo isso daqui tem que valer 45 graus. Agora perceba que esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto O, ele é circuncentro desse triângulo. Ó. Ele é circuncentro desse triângulo porque dele partem 3 segmentos que vão em direção aos vértices desse triângulo. Então, esse ponto aqui, o ponto O, ele vai ser circuncentro desse triângulo. Portanto, ó, o ângulo central vale 60. Nós temos aqui um ângulo central. O ângulo central está olhando para esta corda, o ângulo inscrito está olhando para a mesma corda. O ângulo central vale o dobro do ângulo inscrito. Então, se a gente multiplicar esse valor aqui por 2, tem que dar o 60 graus, né? Porque o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, 2 vezes 45 graus menos x vale 60 graus, ou seja, 90 menos 2x vale 60 graus. 30 é igual a 2 vezes x, ou seja, x é igual a 15 graus. Então, essa é a primeira solução. Vamos agora para a segunda solução para esse exercício. Nessa segunda solução, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o circuncentro desse triângulo, do triângulo ABC. Já que aqui nós temos um ângulo de 30 graus, ao pegarmos o circuncentro, nós vamos gerar um triângulo equilátero. Então, eu vou pegar mais ou menos nessa posição, ó. O circuncentro. Então, todas essas medidas que eu estou fazendo vão ser raios de circunferência. Né? Então, aqui, ó, isso aqui é raio de circunferência, isso aqui é raio, né? Isso aqui é raio. Perceba que
Esse ponto O, que é o circuncentro, ele está fora do triângulo, justamente porque esse triângulo ele é um triângulo obtusângulo. Então, a gente sabe que o circuncentro ele está fora do triângulo. O 30 graus ele está olhando para esta corda, né? A gente sabe que vai ter aqui uma circunferência, portanto, que vai passar pelos 3 vértices do triângulo. Esse ponto aqui é o centro da circunferência. E como 30 graus é um ângulo inscrito, e como esse ângulo daqui é um ângulo central, o ângulo central vale o dobro do ângulo inscrito. Então, aqui nós marcamos com 60 graus. Ó. E, portanto, aqui nós construímos um triângulo que é um triângulo equilátero, né? Porque aqui, esses dois lados são iguais, e como aqui vale 60, então aqui nós temos um ângulo de 60 graus também. Aqui ó, nós temos um ângulo de 60 graus. Como aqui a gente já tem 45, a gente já sabe que esse ângulo daqui vale 45, então, para completar e chegar nos 60, aqui a gente coloca 15 graus. Aqui, ó, a gente vai colocar 45 graus, porque 60 mais 45 dá os 105 graus. Como esse triângulo daqui é um triângulo isósceles, nós vamos marcar nesta posição um ângulo de 15 graus. Né? Se aqui é 15, lá é 15 também. Note também a existência desse triângulo retângulo aqui, ó, um triângulo retângulo isósceles, porque aqui é 45, aqui é 45, então nós temos nessa posição um ângulo de 90 graus. E perceba que esse ponto D, ele é ponto médio da hipotenusa desse triângulo. Né? Como isso aqui é um triângulo isósceles, então quando a gente liga essa mediana aqui, ó, a mediana de um triângulo isósceles relativa à base também é a altura. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Né? Aqui ó, é 90 graus. Né? A altura, ou melhor, a mediana relativa à base de um triângulo isósceles, ela é sempre uma altura. Então, como isso aqui é um triângulo retângulo, ó, porque a gente tem esse ângulo de 90, aqui é 45, aqui vai ser 45 graus. Ó. Aqui também vai ser, portanto, 45 graus, porque tudo isso aqui já era 90 graus. E nós construímos aqui ó, triângulos isósceles. Né? Então, esse lado aqui que eu vou pintar de verde tem a mesma medida desse. Né? Já que isso daqui ó, ele é um triângulo isósceles. Aqui eu também pinto de verde. Né? Porque esse triângulo daqui ó, ele é um triângulo isósceles, porque os ângulos da base são 45 e 45. E lembre que isso aqui é um triângulo equilátero, né? Então, aqui nós vamos pintar de vermelho. Agora, a gente percebe na figura a existência de 2 triângulos que são triângulos congruentes. Ó, esse triângulo daqui, ele vai ter que ser congruente a esse triângulo daqui de baixo. Ó. Esse triângulo daqui ó, é a reflexão desse triângulo com relação a esta reta. Ó. E por que isso? Né? Por que esses 2 triângulos eles são congruentes? Eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Ó. Lado vermelho, ângulo de 105 e lado verde. Lado vermelho, ângulo de 105 e lado verde. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esse triângulo ele vai ser congruente a esse. Aqui a gente já sabia que vale 45 graus menos x. E perceba que 45 graus menos x tem que ser igual a x mais 15, já que os 2 triângulos eles são congruentes. Ó. Esse ângulo que é 45 menos x olha para o lado verde. Esse ângulo daqui que vale x mais 15 olha para o lado verde. Como os 2 triângulos eles são congruentes, então 45 menos x tem que ser igual a 15 mais x, ou seja, 30 tem que ser igual a 2 vezes x, x deve ser igual a 15 graus. E essa é a segunda solução. Vamos agora para a terceira solução deste exercício. E nessa terceira solução nós vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse ângulo de 105 e vou separar ele em 90 para um lado e 15 para o outro. Então vou fazer aqui uma seviana, de tal modo que aqui nós vamos marcar um ângulo de 90 graus. Como aqui vai valer 90, aqui vai ser 15 graus, né? 90 mais 15 dá os 105 graus. Eu vou apagar esses 105 graus para a gente não se confundir. E aqui eu vou colocar 90 graus. Perceba que esse ângulo, ó, ele vale 45, né? Porque ele é um ângulo externo desse triângulo, ele vale 15 mais 30. E aqui a gente já sabia que valia 45 graus, né? Para que a soma dos ângulos internos desse triângulo dê 180 graus, esse ângulo daqui ele tem que valer 45 graus. Então nós criamos aqui um triângulo retângulo que é isósceles.
E, portanto, eu vou pintar esse lado aqui, ó, de vermelho. Esse lado aqui, ó, eu vou pintar de vermelho também. Agora, nós notamos a existência aqui de um triângulo, cujos ângulos são 15 e 30. Então, como nós temos esse ângulo de 30, nós vamos pegar o circuncentro desse triângulo para gerar um triângulo equilátero. Então, vamos pegar aqui, ó, o circuncentro desse triângulo. Então, quando a gente está diante de um triângulo que ele tem um ângulo de 30 graus, ao pegarmos o circuncentro, a gente gera triângulo equilátero. Porque esse ponto aqui vai ser o circuncentro, o 30 é o ângulo inscrito, ele olha para esta corda aqui, ó. Esse ângulo é um ângulo central, a circunferência olha para a mesma corda. O ângulo central ele vale o dobro do ângulo inscrito. Se aqui vale 30, lá em cima vale 60. Né? Então, como isso aqui é raio, isso daqui é raio, então nós geramos aqui um triângulo isósceles com esse ângulo daqui de 60. Então, isso aqui é mais do que um triângulo isósceles, é um triângulo equilátero, e o lado dele é esse lado de cor vermelho. Aqui a gente vai pintar de vermelho, aqui a gente vai pintar de vermelho também. Né? Todos esses segmentos que eu acabei de fazer são segmentos de cor vermelha. Tem exatamente essa medida aqui que nós pegamos inicialmente, porque tudo isso aqui é raio, né? Raio, raio, raio. A gente acabou de provar que esse segmento tem a mesma medida desse, já que esse triângulo daqui é um triângulo equilátero. Agora, qual que vai ser o valor deste ângulo daqui, ó? Esse ângulo ele vai ter que ser 45 graus, né? Porque tudo isso daqui tem que valer 60. Né? Aqui também vale, ó, 60. Como esse triângulo é um triângulo isósceles, porque os lados são vermelho e vermelho, aqui nós vamos marcar com 45 graus. Como esse triângulo daqui também é um triângulo isósceles, então aqui a gente marca 75 graus. Né? Porque se aqui vale 75, aqui vale 75. Então esse ângulo daqui vale 30, né? Para completar os 180 graus desse triângulo. 75 mais 75 dá 150. 150 mais 30 dá 180 graus. E o que a gente vai fazer agora? A gente tem que aproveitar de algum modo esse ponto D, que é o ponto médio do segmento CB. Então, como a gente fez em soluções anteriores, esse triângulo daqui sendo um triângulo isósceles e sendo esse ponto D o ponto médio da hipotenusa desse triângulo isósceles, isso significa que se a gente ligar o ponto O até o ponto D, isso daqui vai ser uma mediana, né, desse triângulo isósceles. Essa mediana é raio da circunferência que circunscreve esse triângulo isósceles, como a gente viu anteriormente. Então aqui é raio, ó. Aqui vai ser raio também. Aqui vai ser raio também. Todos esses três segmentos, eles têm mesma medida. Nós construímos aqui, ó, nessa posição, um triângulo isósceles. Ó. Esse segmento é igual a esse. Como nós temos esse ângulo de 45, aqui vale 45 graus também. Como tudo isso aqui valia 60, então aqui nós temos 15. Né, 15 graus nessa posição, né, porque 45 mais 15 dá 60. Então vamos apagar esses 60 graus aqui, ó. Agora a gente percebe que esse ponto D, ele está sobre a mediatriz desse segmento, ó, desse segmento do triângulo equilátero, né, de um dos lados desse triângulo equilátero, porque ele é equidistante, ó, ele é equidistante dos extremos do segmento. Esse lado verde tem a mesma medida desse lado verde. Então a gente está na seguinte situação. Se você tem um triângulo equilátero e você pega um ponto que está sobre a mediatriz da base, essa reta aqui, ó, ela é bissetriz, né? Ela é bissetriz e mediatriz desse segmento aqui, da base desse triângulo equilátero. Então, sendo esse ponto aqui, ó, ou melhor, estando esse ponto D na mediatriz desse segmento, então quando a gente liga esse ponto até esse ponto, no fundo essa reta aqui vai ser bissetriz. Aqui a figura não está muito boa, mas aqui vai ser 30 graus e aqui vai ser 30 graus. Esta reta, ela tem que ser bissetriz deste ângulo de 60 graus. E agora a gente basicamente resolveu o exercício. Por quê? Porque nós construímos na figura um quadrilátero inscritível. Esse quadrilátero daqui, ó,
ele é um quadrilátero inscritível. E por que ele vai ser um quadrilátero inscritível? Porque a soma de ângulos opostos está dando 180 graus. Ó, aqui a gente tem 105, aqui 75. 105 mais 75 dá 180. Isso é uma caracterização de quadriláteros inscritíveis. Então, este quadrilátero é um quadrilátero inscritível. Como o x está olhando para esse segmento e como 15 está olhando para esse segmento, o x só pode ser igual a 15, porque o quadrilátero é inscritível. Então, x igual a 15, e essa seria a terceira solução. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.